Sabe aquela história que a gente aprendeu na escola sobre como os humanos chegaram nas Américas? E se ela estivesse incompleta? Pois é, hoje a gente vai para um lugar bem no coração do Brasil que guarda segredos capazes de reescrever tudo isso. Esse lugar é a Serra da Capivara. Então, a grande pergunta que fica, quando a gente pensa em como os primeiros povos chegaram no nosso continente, onde foi que tudo começou? Onde fica, afinal, o berço da humanidade nas Américas? E olha, a resposta pode surpreender. Não está naqueles livros de história mais antigos, nem nos sítios arqueológicos mais famosos que todo mundo conhece. A pista, na verdade, está escondida num lugar que pouca gente imaginaria, lá no sertão do Piauí, no nosso Nordeste. 50 mil. Guarda bem esse número porque ele é a chave para entender essa história toda. E não, a gente não está falando de 50 mil artefatos ou 50 mil sítios. A gente está falando de 50 mil anos. Uma data que simplesmente chacoalhou um século inteiro de consenso científico sobre a nossa própria história. Beleza, então, bora conhecer o palco dessa revolução toda. Estamos falando do Parque Nacional Serra da Capivara, uma verdadeira, e bota verdadeira nisso, maravilha do mundo pré-histórico. E a importância desse lugar, gente, é simplesmente gigantesca. Para começar, ele é Patrimônio da Humanidade pela Unesco. Protege uma área enorme de caatinga preservada, que é um bioma que só existe aqui no Brasil. E tem mais, é lá que fica a maior concentração de pinturas rupestres do mundo. São mais de 1.300 sítios arqueológicos. É uma escala difícil até de imaginar. Ok, agora vamos ao ponto que muda o jogo. Como é que um parque lá no Piauí conseguiu reescrever a história da chegada do ser humano nas Américas? Então, por muito tempo mesmo, a história oficial era tal da teoria de Clovis. A ideia era basicamente a seguinte: os primeiros humanos teriam chegado nas Américas há mais ou menos 13 mil anos, vindo lá pelo Estreito de Bering. Essa era a verdade que estava em todos os livros. E é aqui que o queixo cai. De um lado, a teoria de Clovis, falando em 13 mil anos. Do outro, as evidências da Serra da Capivara, apontando para 50 mil anos. Isso não é um ajuste pequeno, isso é uma virada de mesa completa que obriga a gente a repensar tudo que a gente achava que sabia. E no centro dessa revolução toda tem uma figura fundamental, a arqueóloga Nied Guidon. Foi a pesquisa dela, incansável, muitas vezes remando contra a maré da comunidade científica internacional, que revelou vestígios de fogueiras e ferramentas de pedra com essa datação impressionante. Foi uma descoberta que reconstruiu os alicerces da arqueologia nas Américas. Mas olha, a Serra da Capivara é muito mais do que só uma briga de datas. É sobre as histórias que estão ali gravadas nas rochas. Explorar o parque é como folhear as páginas de um livro de história vivo com dezenas de milhares de anos. São mais de 170 sítios abertos para visitação, então é coisa pra caramba. Mas vamos focar aqui em 3 lugares que são, assim, espetaculares. O Boqueirão da Pedra Furada, o Vale das Andorinhas e o Desfiladeiro da Capivara. Começando pelo Boqueirão da Pedra Furada. Essa imagem é o grande cartão postal do parque, Além de ser um monumento geológico de tirar o fôlego, é ali o epicentro das descobertas revolucionárias. As paredes do Boqueirão são uma verdadeira galeria de arte ancestral, com centenas de pinturas contando as histórias de um passado muito distante. Mas nem só de arqueologia vive o parque. Lá no Vale das Andorinhas, quando o dia está acabando, a natureza dá um show inesquecível. Milhares de andorinhas voltam para os seus ninhos num voo sincronizado, acrobático, mergulhando num cânion profundo. É simplesmente mágico. Agora, no Desfiladeiro da Capivara, as trilhas te levam para painéis que são verdadeiras janelas para o dia a dia dos povos antigos. Dá para ver cenas de caça, rituais, danças. É a vida como ela era, sabe? Registrada ali na rocha para sempre. E para conseguir entender a dimensão disso tudo, a experiência precisa ir além das trilhas. A região tem museus que ajudam a gente a conectar os pontos, mostrando como era a vida antes e durante a ocupação humana. Então, a gente tem 2 museus incríveis por lá. De um lado, o Museu do Homem Americano, que foca na presença humana, com os artefatos encontrados e o famoso fóssil Zuzu. Do outro, o Museu da Natureza, que nos transporta para um passado mais antigo ainda, uma época em que a região era uma floresta úmida, cheia de animais gigantes, como preguiças gigantes e tigres dentes de sabre. Imagina só! Mas é muito legal pensar que todo esse legado pré-histórico não ficou congelado no tempo, sabe? Como é que ele se conecta com hoje? Bom, a resposta está viva, pulsando na cultura e na economia local. E a cerâmica da Serra da Capivara é o exemplo perfeito disso.
Os artesãos locais se inspiram diretamente nos desenhos milenares das rochas para criar peças de cerâmica famosas no mundo todo. É uma tradição que virou sustento, conectando o passado e o presente de um jeito único e super sustentável. E para quem ficou com vontade de conhecer, algumas dicas práticas. Para chegar de avião, pode ser por São Raimundo Nonato ou Petrolina, mas é sempre bom checar a frequência dos voos. E um detalhe super importante: a visita aos sítios só pode ser feita com um guia credenciado. É uma regra essencial para ajudar a preservar esse patrimônio. Ah, e mais duas coisas bem legais para saber. Primeiro, o parque é referência em acessibilidade, com passarelas e rampas que facilitam muito o acesso. E segundo, para quem curte natureza, vale ficar de olho bem aberto. É um dos poucos lugares onde dá para ver o tatu-bola, uma espécie ameaçada e um verdadeiro símbolo da Caatinga. E para a gente fechar, fica aqui uma reflexão. Essa arte sobreviveu 50 mil anos para contar sua história para a gente. Agora, olhando para o nosso presente, com toda a nossa tecnologia, nossas formas de comunicação, que história a gente está deixando para o futuro? A Serra da Capivara nos lembra que cada marca que a gente deixa importa, e muito.